Existe um momento na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. As portas se fecham, os planos falham, o coração se cansa e a mente começa a acreditar que nada mais pode mudar. Mas o que quase ninguém percebe é que muitas vezes é exatamente quando o caos parece maior que algo incrível já está começando a se reorganizar. Há leis silenciosas atuando além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Movimentos acontecendo no invisível, enquanto você ainda acredita que tudo está perdido. E foi observando esses padrões ao longo dos anos que eu compreendi uma verdade profunda. O instante em que tudo parece estar contra você pode ser, na realidade, um instante em que a vida começa a se mover ao seu favor. Você ainda não consegue perceber isso porque está olhando apenas com os olhos físicos e não tem uma visão espiritual. E é por isso que hoje eu quero ensinar a você palavras específicas, declarações conscientes e afirmações de verdade espiritual, capazes de transformar as circunstâncias de dentro para fora. Não algum dia, não quando tudo melhorar, mas agora, no meio da sua tempestade. Quando você aplica esses princípios, algo fica evidente. Existem frases que funcionam como chaves. Elas abrem portas na consciência que a maioria das pessoas nem sabe que existem. E quando essas palavras são ditas com entendimento, sentimento e uma fé que espera resultado, a própria realidade começa a se reorganizar para corresponder ao que foi declarado. E isso não é poesia, é lei. Uma lei invisível, sim, mas tão confiável quanto a gravidade. Se você está ouvindo isso porque chegou ao limite, porque o diagnóstico desanimou, porque o relacionamento terminou, porque o dinheiro sumiu, porque você orou e o céu parece silencioso, eu quero que você saiba. Você está exatamente onde precisa estar para ouvir isso agora. O seu ponto extremo é uma oportunidade divina e esse instante, esse exato instante, está carregado de possibilidades que você ainda não consegue enxergar. Agora vamos mais fundo, porque entender como isso funciona é essencial. A maioria das pessoas acredita que as palavras são apenas descrições da realidade. Olham para a própria vida e dizem o que veem, como se fossem repórteres registrando fatos. Mas há algo muito mais profundo acontecendo. As palavras não descrevem a realidade, elas a determinam. Elas não apenas narram o mundo, elas o programam. Elas escrevem o roteiro que a vida passa a seguir. Cada pensamento, palavra, é uma instrução enviada ao campo criativo que nos envolve. E esse campo responde com precisão. Ele não debate, não julga, apenas manifesta no mundo externo aquilo que foi aceito no mundo interno. E é por isso que duas pessoas podem atravessar a mesma fase difícil e ter destinos completamente diferentes. O que muda não é apenas o que acontece com elas, é o que elas dizem enquanto isso acontece. Uma declara derrota e recebe mais derrota. A outra declara transformação e passa a se transformar. Eu aprendi isso do jeito mais duro, no meio das minhas próprias dores. Houve um período em que a minha vida parecia ruir. Casamento, finanças, autoestima. E eu fiz o que quase todo mundo faz. Falei dos meus problemas o tempo inteiro. Repeti as dificuldades, ensaiei as dores, reforcei as queixas. E o resultado? Os problemas cresceram, ficaram mais densos, mais reais e mais pesados. Eu os alimentava com a minha atenção e lhes dava força com as minhas palavras. Até que, em um momento de esgotamento total, eu reencontrei uma verdade antiga, conhecida por místicos ao longo dos séculos. Existe em você um poder maior do que qualquer circunstância externa. E esse poder é ativado pela palavra consciente, não por frases vazias que você não sente, mas por declarações de verdade espiritual, ditas com a compreensão de que aquilo já é real no invisível, e por isso precisa se manifestar no visível. E isso mudou tudo. Houve um tempo em que eu acordava todos os dias com medo das finanças.
um peso constante no estômago, ansiedade ao olhar a conta bancária, tremor ao abrir os boletos. E sem perceber, eu reforçava esse medo em cada pensamento e em cada conversa. Eu repetia: não posso pagar, o dinheiro está curto, estou sempre no meu limite. Eu estava construindo a minha própria realidade sem saber. Então, em uma manhã, decidi testar algo diferente. Em vez de repetir a falta, eu comecei a falar como alguém cujo bem já estava a caminho. Não um dia, não se eu tiver sorte, mas agora, no nível invisível, onde tudo nasce antes de tomar forma. O meu suprimento é pleno e imediato. E então eu repeti: o meu suprimento é pleno e imediato. As minhas necessidades são atendidas antes mesmo de eu pedir. No começo, pareceu absurdo. A mente lógica protestava, mas eu continuei. Falei ao acordar, falei quando o medo surgia, falei ao receber as contas. E então, algo mudou. Em 3 semanas, começaram a aparecer recursos inesperados. Uma dívida antiga foi quitada. Um trabalho surgiu sem aviso. Um reembolso esquecido apareceu. Nada dramático, mas tudo perfeitamente sincronizado. E era isso que Florence compreendia tão bem. Nós não estamos implorando a um universo relutante. Estamos reivindicando o que já existe na mente divina. Não existe escassez no plano espiritual. Não existe falta no invisível. Tudo o que é bom já existe ali, em abundância, aguardando apenas reconhecimento, aceitação e declaração consciente para ganhar forma. Você não cria do nada. Você dá forma ao que já é. Por isso, a preocupação não é apenas desconfortável. Ela é uma criadora na direção errada. Cada medo repetido, cada cenário negativo, imaginado e cada frase de limitação é, na prática, uma oração pelo que você não deseja. O universo não julga pensamentos, ele responde, ele replica com exatidão aquilo que você imprime nele. O medo gera experiências que combinam com medo. A fé gera experiências que combinam com a fé. A escolha é sempre sua. E aqui está a parte mais libertadora. Você pode mudar a sua vida mudando a sua palavra. Não necessariamente de um dia para o outro, mas de forma segura, consciente e real. Cada vez que você fala abundância em vez de falar falta, algo se ajusta no invisível. Cada vez que você diz, eu sou guiado, em vez de dizer, eu estou perdido, você abre espaço para a orientação verdadeira. Cada vez que declara, algo bom está acontecendo comigo hoje, em vez de dizer, nada dá certo, você redireciona forças criativas. A maioria das pessoas não faz ideia do quanto se expressam de formas negativas. Dizem coisas como, estou quebrado, não dá para mim, eu sou azarado, ninguém me valoriza, eu sempre fico doente. E essas frases não são observações inocentes, são comandos. E o campo criativo responde com uma obediência impressionante. Ele confirma aquilo que você declara. No instante em que você diz, não posso pagar, você fecha as portas da prosperidade. Quando afirma, eu estou exausto, você drena a sua própria energia. E quando declara, ninguém me ama, você repele o afeto de todas as direções. Perceba, suas palavras não apenas descrevem a sua realidade, elas a prescrevem. Elas estão escrevendo a receita que a vida vai cumprir. Achamos que a expectativa negativa nos protege, que amortece a queda, mas ela é um convite. É como deixar a porta da frente aberta e depois se perguntar por que os estranhos entram. Você não pode se proteger até alcançar prosperidade. Não pode temer até chegar à alegria. Não pode duvidar até conquistar o sucesso. O campo criativo não escuta suas justificativas. Ele não se importa com as suas razões, por mais lógicas que pareçam. Ele escuta a declaração e ele responde ao pedido implícito. Quando você diz, nunca tenho dinheiro suficiente, ele não escuta porque o meu salário é baixo ou porque a economia está difícil. Ele apenas escuta,
Nunca tenho dinheiro suficiente. E responde: o seu desejo é uma ordem. Por isso, monitorar a própria fala não é um detalhe, é essencial. Cada palavra é uma semente e você está plantando um jardim, queira ou não. E então, a pergunta é: qual colheita você quer? Porque ela virá exatamente conforme o que foi semeado. Agora, eu quero falar algo que pode causar desconforto no início, mas fique comigo: o perdão. E eu não falo daquele perdão superficial, em que você diz "eu perdoo", enquanto revive a dor como um disco arranhado. Eu falo do perdão real, aquele que liberta. Ele age como um apagador espiritual. Ele limpa o quadro, não para o outro, mas para você. Toda vez que você sustenta ressentimento, toda vez que revive o que alguém lhe fez, você está devolvendo essa energia à própria experiência. Você recria a dor repetidamente. Você se torna prisioneiro de uma cela em que você é ao mesmo tempo o detento e o carcereiro. Existem pessoas que guardam mágoas por décadas, 20, 30 anos, carregando amargura como se fosse um troféu. E o resultado aparece. Tudo ao seu redor se contamina. Relacionamentos se desfazem. A saúde se deteriora. Oportunidades passam porque a atenção fica presa ao passado, incapaz de enxergar o agora. E aqui está uma verdade difícil. A pessoa que te feriu provavelmente seguiu adiante. Enquanto isso, você continua oferecendo um espaço gratuito na mente, permitindo que ela controle suas emoções, sua paz e o seu futuro. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi aceitável. Perdoar é dizer: eu me recuso a deixar isso definir a minha vida daqui para frente. E observe o que acontece quando o perdão é verdadeiro, não apenas dito, mas sentido. Ou a outra pessoa se transforma diante de você, ou simplesmente desaparece da sua experiência. A realidade se reorganiza ao redor da sua nova vibração. Eu já presenciei verdadeiros milagres através do perdão. Famílias reconciliadas após anos de silêncio, parcerias restauradas, condições de saúde melhorando rapidamente, porque toda a energia antes gasta sustentando mágoas retorna à vida como força criativa. Pode parecer improvável, mas eu vi isso acontecer vezes demais para duvidar. Quando você libera um ressentimento de verdade, oportunidades surgem, não como recompensa, mas porque você finalmente se torna energeticamente disponível para recebê-las. Quando você deixa de estar energeticamente preso ao passado, torna-se magneticamente disponível para o futuro. Em um nível mais profundo, toda mágoa é um acordo invisível, um contrato que diz: eu vou carregar isso para sempre. O perdão é rasgar esse contrato, é declarar: eu me liberto da obrigação de esperar um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Eu recupero minha energia, o meu tempo e o meu poder criativo. Essa história não define mais quem eu sou. E aqui está a parte mais libertadora. Você não precisa da participação do outro. Você não precisa de um pedido de desculpas ou do reconhecimento e nem da compreensão dele para se libertar. Isso não é negar o que aconteceu. É recusar que continue acontecendo no presente, porque cada vez que você revive a ofensa, ela acontece de novo. O evento ocorre uma única vez, mas você o repetiu milhares de vezes na sua mente. Perdoar é decidir que as reprises terminam hoje. A falta de perdão é um dos pesos mais exaustivos que existem. Já vi pessoas envelhecerem anos tentando segurar uma mágoa que pesa apenas no coração. Acreditam que estão punindo o outro, mas são elas que perdem o sono, a alegria e a paz. Existe um poder imenso em uma simples frase: eu te libero. Não porque o que ocorreu foi certo, mas porque a liberdade vale mais do que qualquer prisão. O universo não consegue entregar o seu bem quando as suas mãos estão fechadas em punhos. Perdoar é quebrar ciclos antigos, aqueles padrões familiares de abandono, raiva e escassez. Você pode ser a pessoa que encerra tudo isso e decide: isso termina comigo. E quando essa decisão é real,
Um peso invisível cai dos ombros. Você percebe que não precisa mais da validação de ninguém. Não precisa que o outro mude. Precisa apenas retomar o próprio poder e seguir adiante rumo à sua vida. Eu quero te oferecer algo prático, porque eu sei bem que alguns de vocês estão pensando: isso é bonito, mas como eu faço isso de verdade, na prática? Funciona assim. Trate a sua mente como um jardim. Cada pensamento é uma semente. Cada palavra que você pronuncia é água e luz sobre essas sementes. Se alguém plantou ervas daninhas no seu jardim anos atrás, você não passa a vida regando essas ervas e depois se perguntando por que nada de belo cresce. Você arranca, você planta novas sementes, você cuida daquilo que realmente quer ver florescer. Quando uma memória surgir, uma palavra cruel, um momento de rejeição, uma ferida que ainda dói, não reprima, reconheça. Diga: sim, isso aconteceu, foi doloroso. Mas também diga: isso não define o que acontece a partir de agora. Então, substitua. Declare uma nova verdade. Eu sou digno de amor. Eu sou capaz de prosperar. E eu estou me curando a cada dia. Isso não é fingir que o passado não existiu. É recusar que ele escreva o roteiro do seu futuro. Eu já vi pessoas transformarem completamente a sua vida com essa prática. O padrão pode ser quebrado, o ciclo pode ser encerrado, mas apenas por você, pela sua decisão e pelo seu compromisso com um novo caminho. E há algo que quase ninguém diz. Quando você se cura, você cura também o passado e o futuro. Você cura a criança que um dia foi. Cura os pais como eram, mesmo que nunca façam esse trabalho conscientemente. E cura os filhos que ainda virão, porque eles não carregarão o que você carregou. A sua cura se torna a herança deles. A sua liberdade se torna o direito de nascimento deles. Você se torna aquele que rompe os padrões, que quebra a corrente e que encerra os ciclos familiares que pareciam inevitáveis. E isso não é pequeno, não é secundário, é um trabalho sagrado. Muitas pessoas minimizam a própria jornada e dizem: "Ah, eu estou só trabalhando em mim." Não existe só. Você está desfazendo séculos de condicionamento. Você está escolhendo a consciência onde antes só havia repetição automática. Você está levando luz a lugares que permaneceram escuros por gerações. Cada vez que você pausa antes de reagir, você cria novos caminhos, não apenas no seu cérebro, mas no campo emocional da sua linhagem. Cada vez que você estabelece um limite, em vez de engolir a própria verdade, você dá permissão para que os outros façam o mesmo. Cada vez que você escolhe compaixão em vez de autocrítica, você planta sementes em um solo que só conhecia dureza. A cura geracional atua para frente e para trás ao mesmo tempo. Você liberta os que virão, mas também resgata a criança que um dia foi. Aquela que absorveu padrões sem poder questionar, que carregou pesos que nunca lhe pertenceram. Quando você se cura, é como se alcançasse a versão mais jovem de si mesmo e dissesse: "Você não é o problema e nunca foi. Eu estou aqui agora, fazendo o que ninguém pôde fazer por você naquele tempo. Eu estou escolhendo diferente. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o significado do que aconteceu. Você pode reescrever a história que conta a si mesmo sobre quem você é por causa do passado. Pode extrair novos aprendizados dos mesmos fatos. E isso não é negação, é alquimia. A diferença entre alguém que fica preso ao passado e alguém que usa o passado como impulso não está no evento vivido, está na interpretação. Duas pessoas podem atravessar experiências quase idênticas. Uma se torna amarga e fechada, e a outra se torna sábia e compassiva. Os fatos foram os mesmos, o significado atribuído que foi diferente. Esse é o seu poder criador. Você não é apenas alguém registrando a própria história. Você é o narrador, o editor. Você é quem decide o significado de cada capítulo. Quando muda a narração, muda o rumo. O passado perde o poder de ditar o futuro no instante em que você para de permitir que ele escreva o roteiro. Agora, algo comum acontece quando as pessoas começam esse trabalho interior.
o medo. Elas pensam: e se eu soltar a história antiga, se eu perdoar e se eu reinterpretar a dor, eu não ficarei vulnerável de novo? Aqui está a verdade. Sabedoria sem amargura é o objetivo. É possível aprender sem endurecer. É possível estabelecer limites sem construir muros. A vida não pede que você feche o coração para se proteger. Ela pede que você mantenha o coração aberto e escolha com discernimento onde investir o seu amor. Eu já vi pessoas tão marcadas pela traição que passaram a desconfiar até da gentileza verdadeira. Trataram bênçãos como uma ameaça e afastaram exatamente aquilo que diziam desejar. Isso não é sabedoria, é medo disfarçado. O verdadeiro discernimento diz: eu observo os padrões e não as promessas. Eu me respeito o suficiente para ir embora quando o amor vira esforço constante. Não é necessário anunciar, não é preciso justificar. Basta redirecionar a energia. As afirmações não são palavras mágicas que forçam a realidade. Elas são frequências que ajustam você àquilo que existe naquela vibração. Por isso, ninguém sustenta a abundância afirmando prosperidade, enquanto vive em ansiedade constante sobre o dinheiro. Frequência sempre prevalece sobre a frase. As afirmações não servem para comprar algo da vida, servem para alinhar você com quem você já é. Quando você afirma: eu sou confiante, você não está tentando convencer a vida a mudar. Você está lembrando a si mesmo de uma verdade que o medo encobriu. Você não cria uma nova estação. Você apenas volta a sintonizar a frequência que sempre esteve transmitindo. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você entende isso de verdade, você para de performar afirmações e começa a vivê-las. Pare de dizer eu sou abundante enquanto se prende ao medo e passe a afirmar abundância com liberdade interior. Pare de dizer eu sou amor enquanto se ataca no espelho e comece a falar consigo mesmo como falaria com alguém que você ama profundamente. A vida não responde a palavras isoladas, ela responde ao seu estado interior. E esse estado não se revela no que você repete na rotina matinal, mas no que você faz quando ninguém está olhando, na forma como trata o garçom, na reação quando os planos mudam, na capacidade de receber um elogio sem desviá-lo ou diminuir-se, na disposição de ficar em silêncio sem correr para uma distração. E é aí que o alinhamento ou a incoerência fica visível. E lembre-se, a transformação verdadeira começa no instante em que você decide não alimentar mais aquilo que te enfraquece, mas fortalecer aquilo que desperta a sua consciência, a sua fé e o seu poder interior. Cada palavra que você escolhe, cada pensamento que você sustenta e cada decisão que você toma moldando silenciosamente a realidade que você viverá amanhã. Nada muda de forma mágica da noite para o dia, mas tudo começa a mudar quando você muda por dentro. Então, a partir de hoje, escolha falar vida, onde antes havia medo. Escolha esperança, onde antes havia dúvida. E escolha a verdade, onde antes existia dor. E se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho uma nova realidade. Para afirmar esse compromisso consigo mesmo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque a próxima mensagem pode ser exatamente a chave que vai destrancar a sua virada. E assim é.